para, né, a questão aqui da... Deixa eu mexer aqui. Para dar prosseguimento ao curso de automação, beleza? Beleza. Pessoal, eu quero fazer alguns exercícios aqui e já vou falar para vocês de circuitos RC e RL, beleza? Então vamos lá. Eu quero, por exemplo, nesse circuito aqui, eu quero determinar V1, V2 e V3, ou seja, as tensões nos resistores de 8, de 3 e de 6, certo? O que vocês me sugerem fazer? Pela lei das malhas ou lei dos nós? Agora. Professor, tudo dá o mesmo resultado, não é? Eu vou fazer pela lei das malhas, pode ser? Tem que fazer de uma forma diferente. A gente só até agora fez pela lei dos nós, pode ser? Tá certo. Para a Beleza. gente saber também, né? Sim, justamente. Porque aí é bom vocês sempre aprender duas técnicas, né? As duas técnicas, porque aí você escolhe a que você mais prefere usar. Então, eu vou usar a lei das malhas, que diz o quê? Que o somatório das tensões que entram e que saem, elas têm que ser o quê? Zero, certo? Então, a tensão aqui, mais a tensão aqui, mais a tensão aqui, tem que ser igual ao quê? 30 volts. E somando elas, zero. Beleza. Então, pessoal, eu vou fazer que tem aqui uma corrente e um circulando aqui. E tem uma corrente e dois circulando aqui. Beleza. Então, como que eu vou fazer? Eu vou aqui enumerar, vou até mudar aqui, vou enumerar aqui malha 1 e aqui a malha 2. Onde eu sei que pela primeira lei de Ohm, a tensão é igual à resistência pela corrente que está circulando por essa resistência. Beleza. Então, como que eu vou fazer? Eu começo qualquer malha. Eu vou começar pela malha 1. Malha 1. Beleza. Vou começar do resistor aqui em cima de 8. Como que eu faço? Pego a resistência dele, 8, pela corrente que está circulando por ele, que no caso aqui é I1, vezes I1, mais, como ela está no sentido horário, ela vai descer aqui para baixo. Então, vou pegar aqui a resistência em 3. E aí que está o pulo do gato. Como eu estou adotando a malha 1 como a primária e a 2 como secundária, a corrente que circular aqui, nesse resistor que pega as duas malhas 1 e 2, como que acontece? Eu tenho que pegar primeiro a corrente da malha principal ou primária que eu estou pegando. Como estou pegando a malha 1, qual que é a corrente que está circulando na malha primária aqui primeiro, pessoal? I1, certo? I1 menos a corrente na malha secundária, que é o quê? O I2 que está circulando aqui. I2. Isso mesmo. Foi o Wender? Isso. Muito bem. E a ponta dela vai tocar primeiro aonde? Em qual tensão? Menos 30, certo? E tudo isso igual a zero. Beleza. Então fica 8 e 1 mais 3 e 1 menos 3 e 2. E o 30 que está negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. Beleza. Então tem 8 e 1 com mais 3 e 1, fica o quê? 11 e 1. Menos 3 e 2. Isso igual a
30. Pessoal, aproveitem, viu? Porque às vezes esse exercício aqui é o que está na lista e você já adianta muita coisa, se você já tem ele resolvido, certo? Então aqui eu já tenho uma equação 1. Então quando eu terminar, quem quiser pode tirar o print, tá? Beleza. Achei aqui a minha equação que determina a circulação de corrente nessa malha. A malha 1. Agora eu vou para a malha 2. Malha 2. Dois pontos. Vou começar por esse aqui, o resistor de 6. Pego 6 e a corrente que está circulando por ele, e 2. Mais 3. E agora, pessoal, como que vai ficar o cálculo aqui da corrente nesse resistor? O que vocês acham que vai ficar? Quero ouvir. 2 menos Isso, e 1. isso. Quem foi que falou? O Éder. Muito bem, Wender. Muito bem mesmo. Pegou o jeito da coisa. 2 menos 1. E tudo isso igual a 0. Então fica 6 e 1 com mais 3 e 2. Não, 6 e 2 com mais 3 e 2. 9 e 2. Menos 3 e 1. Igual a 0. Então fica o quê? 9 e 2. E o 3, que é negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. Então, como que vai ficar? Eu vou calcular I1 primeiro. I1 vai ser 9 vezes I2 dividido por 3. Certo? Então, quanto que vai ficar aqui? O meu I1. Igual a 3. Isso. 3 vezes o valor de 2. Muito bem. Beleza. Então, se eu tenho aqui o meu I1, o que que eu faço? Eu substituo aqui na equação 1, certo? Por quê? Eu quero achar o meu I2 primeiro, certo? Então, vamos lá. Volto na equação 1 aqui em cima. Ó. 11 I1 menos 3 vezes o valor de... Não, é I1 primeiro, perdão. Então fica 11. O meu I1 é o quê? 3 vezes I2. Menos 3 e 2. Igual a 30. Beleza. Então fica aqui, 11 vezes 3, 33. Os 3 e 2. 30. Olha só, pessoal, é programado para dar certo. 33 menos 3, Dá 30. 0, né, pessoal? Ah, é programado para dar certo. Dá 0, isso aí. Igual a 30. Então, o meu I2 vai ser o quê? 30 dividido por 30. Então, meu I2 é igual a 1. Olha só que maravilha. Mas dá 1, né, pessoal? 1 ampere. Beleza. Se o meu I2 é igual a 1, quanto que vai dar o meu I1? É só substituir aqui, ó, na segunda equação. Então, o meu I1 é o quê? I1 é 3 vezes I2. 3 vezes o quê? I2 que é 1.
Então, meu I1 é o quê? 3 vezes 1, que é 3. Então, dá 3 amperes. Certo, pessoal? Todo mundo achou aqui? Beleza. Agora, eu vou provar que a soma delas tem que ser igual ao quê? A zero, das tensões. Como que eu calculo aqui? V1. V1, tá aqui, ó. Eu tenho 8, que é a resistência, pela corrente e 1 que está circulando por ele, que é 3. 8 vezes 3. Isso dá 24 volts. Muito bem. Vou calcular agora V2. V2 eu sei o quê? 3 vezes. Agora que está ela, agora que são elas, eu vou pegar o quê? Como ele está entre duas malhas, eu vou pegar I1 menos I2. E quanto que é o valor de I1? 3. Menos I2, que é 3. 3 vezes 2. E dá o quê? 6 volts. 6 volts. Beleza. E agora eu vou achar o meu V3. V3. Onde que é a minha resistência? 6. E qual que é a corrente que circula aqui? 1. Então fica o quê? 6 vezes 1, 6. Aí você pergunta assim, mas professor, não deu certo aqui, sabe? Porque aqui, deu, se eu for somar tudo, dá 6 mais 6, 12. 24, não dá um número aqui, dá 36, passa 6 a mais. Não, a conta está correta. E por que que está correta? Porque esse nó que ele chamou aqui de A, está o meu V2, é o quê? 6 volts. E o que que acontece? A tensão aqui, no de 3, é a mesma coisa, que eu vou chamar aqui de B. Então, aqui eu tenho o quê? 6. E aqui eu também tenho o quê? 6 volts. E como que fica então, professor? Como as duas tensões estão em paralelo, são iguais, então, a mesma Divide, né, tensão que eu tenho professor? aqui, isso, a mesma tensão que eu tenho aqui é o quê? Vai ser dividida. Então, fica o quê? 6 mais 6, 12. Certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, V2 mais V3. Igual o quê? 6 mais 6, 12. Como as tensões são iguais, você divide o quê? Por 2. 12 dividido por 2, 6. E como fica? Essa tensão aqui, dividido por 2, é você pegar o quê? 6 mais 24, Isso. 30. A tensão total é 24 mais 6, que dá o quê? 30. Isso. Que é o valor da tensão inicial. Certo? Igual a 30 volts. Certo? Aqui, ó. 30. Deu a mesma coisa. Certo? Aí fica uma questão. Se perguntarem assim, qual que é a potência dissipada nesse resistor? Nesse e nesse. Certo? Se perguntarem isso para você no exercício, qual que é a potência dissipada? O cálculo da potência dissipada, pessoal, chama de PTD, potência dissipada, para não confundir com peso, é o quê? R quadrado. R quadrado. Vamos fazer
A potência dissipada para o resistor aqui de 8. Eu pego a resistência dele pela corrente que está circulando lá. Qual que é a corrente que circulou? O quê? O meu I1, certo? 3 elevado ao quadrado. Então, fica o quê? 8 vezes 9. Dá o que, pessoal? 72 watts. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Entendi, eu entendi. Alguém não entendeu? Pessoal, alguém não entendeu? Todo mundo entendeu aqui? Como que fez aí? Como? Como que foi a conta aí? A conta foi o seguinte: potência dissipada, ela é calculada da seguinte forma. Eu chamo de PTD. Para não confundir isso aqui com peso. E aqui D de dissipado. A fórmula é RI quadrado. Eu quero calcular a potência dissipada nesse resistor. Porque resistor, ele dissipa o quê? Energia em forma de calor, certo? Como que a gente faz? Eu pego a resistência, que no caso aqui é o 8, pela corrente que circulou por ele aqui, que foi o meu I1, certo? Quanto que deu o meu I1? 3. Então, é 3 elevado ao quadrado. 8 vezes 9, 72 watts. Então, nesse resistor aqui, ele dissipou uma potência de 72 watts. Beleza? Tudo ok? E agora? Beleza. Eu vou fazer agora para esse aqui de 3. Certo? Dissipada. E ao invés de escrever a fórmula aqui, pessoal, já vou fazer direto, tá? Essa é a mesma fórmula aqui. Qual que é a minha resistência aqui? 3. E agora vem o quê? A corrente. Quanto que deu a corrente lá, pessoal? Vai ser o quê? I1 menos I2. Certo? A corrente no 3 vai ser o quê? I1 menos I2. Porque esse resistor ele está dividindo duas malhas. Quanto que é o meu I1? 3. Menos 1, 2 amperes. Certo? E eu vou jogar ela aqui na fórmula. Vezes 2 elevado ao quadrado. Então, essa potência dissipada aqui vai ser o quê? 3 vezes 4, que vai ser o quê? 12 watts. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Sim. Entendi. Beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar o último aqui, que é o meu resistor de 6. Resistência dissipada. Vou pegar a minha resistência de 6. Certo? E vou pegar a corrente que circulou aqui, que foi o quê? Somente I2. Quanto que é o meu I2? 1. Amperes. Isso. 6 vezes 1? 6. Deu 6 watts. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Entendi. Beleza. Alguém desliga o microfone aí, por favor. Obrigado. Pessoal, uma coisa a gente pode incrementar nesse circuito aqui. Se porventura perguntarem para você aqui também, determine a potência máxima. Potência máxima do circuito.
Potência máxima. Como que a gente calcula a potência máxima? A potência máxima, ela é determinada pela seguinte forma. Máxima. Ela é determinada pela forma. Tensão ao quadrado dividido por 4 vezes a resistência equivalente. Muito bem. Como que eu faço? Nesse circuito aqui, eu pergunto a vocês. Vou até mudar de cor aqui para ficar uma coisa mais diferenciada. Eu vou desenhar aqui. Aqui eu tenho 6. Tenho 3. E aqui eu tenho 8. E aqui 30 volts. Muito bem. Vamos lá. Esses dois resistores aqui, pessoal, eles estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Muito bem. Resistência equivalente é o produto pela soma. Fica 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Beleza. Aqui em cima fica 18 dividido por 9. Então aqui dá 2 ohms. Beleza. Vou redesenhar o circuito. Oi, pois não. Agora só Fazer o quê? Seu áudio falhou. é só somar com outro resistor. Agora tá em série, né? Isso, agora vai dar em séries. Como que vai ficar? Eu redesenho. Eu posso, quem quiser fazer direto, faça. Mas eu estou fazendo passo a passo aqui, para que quem nunca pegou essa parte, ele saiba exatamente o que eu estou fazendo, tá? Beleza. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 8. E aqui a minha tensão de 30 volts. Beleza. Pergunta a vocês, está em série ou paralela aqui agora, pessoal? Tá em série. Sério? Isso. Então a gente apenas Soma. soma. 8 mais 2, 10. Agora é só você jogar na fórmula. Potência máxima potência máxima. Quanto que é minha tensão aqui, pessoal? 30. 30. Então fica 30 Ao ao quadrado. quadrado. Isso. Dividido por 4 vezes a minha resistência, que é 10. É. Então aqui vai dar 900 dividido por 40. Dá quanto aí, pessoal, por favor? Potência máxima. 900 É dividido 40, por 40. professor? Isso. É 900, 40. isso. 900 dividido por 40. Isso. Dá quanto? 25? 900 por 40? 22,5. 22,5? Então, a potência Isso. máxima do circuito é 22,5 watts. Beleza? Então, ele dissipa de energia 22,5 watts. Todo mundo entendeu aqui? Todo mundo entendeu? O resultado final tem que dar sempre watts. Para potência, sim. Ah, Para potência, sim. Tá? Professor, Pois não. William aqui. Pois falar, Mas William. no primeiro cálculo da resistência não tinha dado 72 watts? Da resistência Aonde? de 8? Da resistência Aonde? de 8. Aqui do outro Sim. lado. Aqui, ó.
Aqui que você fala, né? Isso, deu 72, 12, 6. Não, aqui é 8 vezes 9. 72. Aqui é 3 ao quadrado, tá? É 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 9, 72. É isso que você Sim, está sim. perguntando? Isso, mas ela já não estava tendo uma potência, potência, não é isso? De Isso. 72 watts. Aí eu tenho a segunda que dá 12 12. watts. E a terceira resistência de 6 que dá 6 watts, correto? Sim, correto. E aqui são calculadas elas independentes. Aí dentro do sistema, quando junta tudo, ela diminui, igual no caso ali da resistência total? É porque é o seguinte, por que que diminui? Foi boa pergunta. Por que que diminui? Porque eu já faço o quê? Um circuito simplificado. Eu não preciso, por exemplo, tem exercício que ele pede, por exemplo, determine a potência no resistor de 3. Aí você já sabe que somente ele, se ele não for colocado em paralelo com 6 e desse resultado ficar em série com o de 2, não, com o de 8, perdão, aqui, ó, não ficar com o de 8, ele sozinho, ele dissipa o quê? 12 watts. Por que que isso aqui foi importante, essa pergunta? Porque se eu somar todas as potências aqui, logicamente que vai dar o quê? Mais que a potência máxima, certo? Então, o que que acontece? Uhum. Se eu não fizer a simplificação do circuito, se eu deixar ele da forma original, ele vai gastar o quê? Mais energia para ele funcionar. É por isso que a gente faz o quê? O processo de quê? De simplificação. Pega os resistores que estão em paralelo, coloca eles, como foi 3 e 6, que a gente pegou aqui 2, e pega o de 2 e faz o quê? Insere com o de 8, que deu o quê? O 10, beleza? Tranquilo. Eu respondi sua pergunta? Respondeu, porque eu pensava que esse cálculo de watts é o que ele está consumindo em cima da tensão de 30 lá, né? Vamos dizer assim, da fonte alimentadora. Ah, sim. Mas aí só se o Ou não tem circuito nada a for. ver? Não, só se ele for simplificado, né? Esse aqui, no caso, só se ele for simplificado. Mas eu posso calcular também a potência máxima em cada resistor. Por exemplo, eu vou pegar aqui como exemplo o de 8. Vou até escrever com uma outra cor. Vou pegar aqui, Beleza. potência máxima, só para explicar mesmo. Potência máxima. No de 8. Então fica o quê? V quadrado, né? Que aí, no caso, vai ser a minha tensão aqui, ó, V1, certo? Que é a minha tensão no resistor, certo? É 24 Certo. elevado ao quadrado, dividido por 4 vezes a minha resistência, que no caso seria só 8, certo? Beleza? Quanto que dá 24 ao quadrado dividido por 32, pessoal? Por favor. 24 ao quadrado dividido por 32. Dividido por 4, 4 vezes 4,8? 8, que é 32. É 24 vezes 24 dividido por 32. 24 ao quadrado 18. por 18. Então, ele sozinho, ele já consome o quê? 18 watts. Vamos fazer para os outros, aproveitar o gancho? Eu vou já jogar aqui direto. Eu vou pegar o de 3 aqui. Vou pegar aqui a tensão dele, que é V2, que eu achei aqui de 6. 6 ao quadrado. Dividido por 4 vezes a resistência, que é 3. Então, fica 36 dividido por 12. Dá quanto? 4? Não, 3, né? É 3? 36 por 3. 12? 3, né? Isso, 3. Fácil. E vou pegar agora o de 6 aqui. O V3. Quanto que é a minha tensão em 3? 6. 6 ao quadrado. Dividido por 4 vezes 6. Então, vai ser 36 dividido por 24.
Dá quanto? 1,5. 1,5. Agora pega 18 mais 3 mais 1,5. 22,5. Sim. Bateu ou não bateu? Bateu. Nossa, se fosse meu professor, ele teria falado, nossa, que sorte. Hein, professor? Porque a minha Cagado. dúvida sobre essa questão aí é porque uma coisa é pedir a potência total, né? Sim, De tudo, da malha toda, ou individual, igual você acabou de fazer. E isso. aquela conta anterior individual que você fez lá da potência, ela seria para identificar a potência direto naquele. Isso, naquela parte. Por exemplo, aqui eu peguei aqui, por exemplo, o meu 6 aqui, ó, é dessa parte aqui. Se o circuito não fosse simplificado, como foi feito aqui, e deixasse dessa forma original aqui, Você teria só que o, usar aquela forma. isso, só o resistor de 6 ele consome 6 watts. Entendi. Agora, para você ver, se fosse simplificado e calculado só a potência máxima que ele vai desempenhar, quanto que ficaria? 1,5, ó. Uhum, Beleza? beleza. Eu respondi essa pergunta? Não, e muito mais. Valeu. Beleza. Mais alguém? Alguma pergunta aí, pessoal? Pessoal, mais alguma pergunta? Tá cabendo na folha mais, as tanto trem. É mesmo? Então vocês estão gostando da aula, né? Nossa, maravilha. Vamos lá, pessoal. Eu quero calcular essas correntes aqui, I1, I2 e 3. O que vocês me sugerem? Lei das malhas, lei dos nós, o que vocês me sugerem? Eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho. Assim você pode jogar aquele teorema. Ô, quem foi que falou? O teorema vai ficar mais fácil, tem duas fontes, Pois né? é, quem foi que falou? Os caras que É, falaram aí. teorema fica bom. Pois é, quem foi que falou aí? Pedro? Muito bem, Pedro. Nossa, ô, você ganhou 2 tijolinhos lá no céu, viu? Beleza, gente. Olha só esse aqui. Esse aqui mata demais. Eu vou jogar um teorema de Milman. Teorema de Milman. Ficou muito mais fácil, né, professor? Nossa, muito mais. Nossa, teorema de Milman. Mas ele, que nem eu falei, só pode ser aplicado para 2 ou mais tensões, certo? Com as resistências ligadas nelas, em série. Ah, no outro exercício não funcionava não, né? Não, aí no outro não dá certo. É só quando tem tensão ligada em série com o resistor. Aqui, ó. 5, ele está ligado em série com essa tensão. 10, ele está ligado na tensão de 10. E se eu pegar 6 mais 4, que dá 10, né, que eles estão em série, ele vai estar ligado em onde? Eu suponho que tem aqui 0, beleza? Então, como que eu vou achar? Eu vou achar a minha tensão aqui em VT. Como que é VT? É a minha tensão aqui que eu vou chamar de V1, V2, V3. E aqui eu vou chamar aqui R1, R2, e eu vou chamar o 10 aqui, né, de R3. Beleza. Como que é? V1 dividido por R1 mais V2 dividido por R2 mais V3 dividido por R3. Tudo isso, pouca coisa, tudo isso dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2
Melhorar esse 1 aqui. 1 mais 1 sobre R3. O que eu sei aqui? Que a minha tensão aqui em 3, que eu supus que tinha uma tensão aqui, ela é 0. Todo esse termo aqui é 0. Beleza. Vamos lá. Eu vou fazer aqui. A minha tensão B1 é 15 dividido por 5. Mais 10, que é a minha tensão aqui, dividido por 10. Tudo isso dividido por 1 por R1, que é o quê? 5. Mais 1 sobre 10, que é esse aqui, ó. Mais 1 sobre 10 também, ó. Tá? 1 sobre 10. Beleza. Eu posso fazer assim. 15 dividido por 5 dá quanto? 3, certo? 3. Mais 10 dividido por 10, 1. Agora, nisso aqui, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, certo? Isso. Vou fazer aqui primeiro, separado, para depois colocar lá. Então, aqui é 5, 10 e 10. 10 vezes 5. Isso, por 5. Dá 1, muito bem. 2, aqui 2. Por 2, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1. Deixa eu melhorar isso aqui, porque isso aqui está parecendo um 3. Por 2. 5 vezes 2, 10. Como que fica, então? Vou fazer aqui embaixo. 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Mais. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. Mais. 10 vezes 10, 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. Então fica 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Dividido por 10. 10. Beleza. E eu jogo aqui. 4 dividido por 10. Como que fica? Fica 4. E aí, o que eu faço? Conservo a primeira e agora eu vou multiplicar pelo inverso dessa segunda fração. 10 dividido por 4. Quanto que dá, pessoal? 10 volts. Então, meu VT, 10 volts. Muito bem. Então, eu quero achar agora aqui o quê? Eu vou achar aqui a corrente... Aqui é a corrente I1, por exemplo. I1. Certo? Eu quero calcular essa corrente I1. Então, o que eu faço? Vou pegar aqui uma outra cor. Eu vou fazer com que aqui seja uma corrente 1 circulando aqui. E vou usar o princípio da lei dos nós. A tensão nesse nó menos nessa fonte dividido pela resistência. Então, fica o quê? I1. VT menos 15 dividido por 5. O meu VT é 10 menos 15 dividido por 5. Certo? Então, fica aqui. Menos 5 dividido por 5. Quanto que dá meu I1 aqui, pessoal? Menos 1 ampere. Menos 1. E pergunta a vocês, aqui está errado, sim ou não? Não. Tomou Não. 5 mais o 10. Isso. Ohms, Então, o né, que acontece? Ao invés da corrente vir aqui em cima, ela está fazendo esse percurso, ó. Ele vai sair no de 15 e vai entrar aqui no de 10. Beleza? E vai se espalhar por aqui. Aí vai vindo o I2 para cá.
e 1 e 3 para cá. Vai seguir o sentido o quê? Anti-horário. Vamos fazer mais um? Vou pegar aqui o meu I2 aqui. I2. Vou pegar a situação ali original. Ao invés de 3 aqui, é o meu I2. I2. Como que fica? I2. Vai ser 10 menos VT. Dividido pela minha resistência de 10. Fica 10 menos 10. Dividido por 10. 10 menos 10. 0. Dividido por 10. 0. Beleza. Então, nesse nó aqui, não passa corrente. E por que que eu sei disso? Porque a minha tensão aqui é 10. Com menos 10 dá 0. Certo? A minha tensão nesse nó aqui em cima é 10. Com menos esse 10, 0. Tá vendo como que é programado para dar certo? Ah, é muito lindo. Deixa eu ver aqui. I3. Vai ser esse caminho aqui. Aqui vai ser 0, certo? Então vai ser como? 0. Aqui. 0. Menos o meu VT aqui em cima. Dividido pela minha resistência aqui. 6 mais 4, 10. Então fica o quê? Menos VT, que é 10. Dividido por? Dividido por 10. Isso. E dá o quê? Menos 1. Menos 1, né? Pergunta a vocês. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo. E olha para você ver tanto que a coisa é bonita. Se aqui nesse nó eu fiz e a minha corrente deu 0, como que diz o princípio da lei das malhas? Que a corrente que circula aqui, I1, tem que ser igual ao quê? A corrente que circula aqui, I2. E a soma delas tem que ser o quê? 0. Certo? Então, se eu considerar aqui que seja aqui positivo e aqui negativo, quanto que fica? 1 menos 1 dá quanto? 0. Tá vendo? É programado para dar certo. Beleza, pessoal? Todos aprenderam isso aqui? Beleza. Eu só fiquei meio confuso aqui nesse primeiro 0 do I3 aí. Você tirou ele Tá. cá. Aqui, ó, do ground aqui, ó, eu aterrei, tá bom? Ah, tá. Certo? Aí fica o quê? A ponta dela, que é 0, menos o VT aqui em cima, dividido pela resistência aqui, ó. 4 mais 6, 10, tá? Uhum. Beleza? Olha aqui, pessoal, pelo teorema de Milman, a gente resolveu isso aqui, o quê? Em 3 linhas, no máximo, né? 3 linhas, se a gente não fosse tirar aqui o mínimo múltiplo comum, mas teria pela lei dos nós e pela lei das malhas, certo? Que daria mais trabalho pela lei das malhas. Mas pelo teorema de Milman, onde que ele que sai? Rapidinho, né? Muito mais fácil. É por isso que eu ensino Ele me dá suporte para me dar andamento aqui e fazer o cálculo da potência das resistências, assim como no exercício anterior? Sim, porque aí no caso, o que que seria feito? Você acharia a corrente aqui, certo? E aí você ficaria o quê? Potência, por exemplo, potência dissipada, certo? Eu vou pegar um aqui. Eu sei que potência dissipada é R. Só jogar na fórmula, então. Isso, só jogar na fórmula, R quadrado. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse de 4 aqui, certo? Pego aqui 4. Qual que é a corrente que está circulando aqui? Nessa 0? I3. Não, aqui, ó. I3, ó. Menos 1. I3. Aqui é I2, aqui é I3, certo? Menos 1, beleza? certo. Isso, menos 1. Então é a mesma coisa você pegar aqui e levar menos 1 ao quadrado. Todo número positivo ou negativo elevado ao quadrado é positivo. Então, a potência nesse aqui de 4 vai ser o quê? 4 watts. Se o exercício pedisse, né? 4 watts. Beleza? Correto. Aqui no de 10, a corrente que está circulando aqui, que é o I2, que eu achei, é 0. Quanto que é a potência que vai dissipar aqui? No de 10.
Se a minha corrente aqui é 0. O de 10 aqui. 10 vezes 0. Dá quanto? Vai dar 0. Isso. Entendeu? Claro. No de 5 aqui, eu achei o meu I1 de 1. 5 vezes 1 elevado ao quadrado. Quanto que dá aqui a potência dissipada? 5. 5. Isso. É 5 vezes 1. E no de 6 aqui? Está circulando a corrente de 3, certo? Então, fica o quê? 6. A corrente o quê? I3. Então, é 3. isso. Menos 1 elevado ao quadrado. Então, quanto que é a potência aqui dissipada? 6. 6 watts. Beleza. Fechou. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Questão de avaliar a malha para poder aplicar a fórmula, né? Se eu vou usar Isso. o teorema, se eu Por vou isso. usar as leis Porque anteriores. que nem vocês falaram aí, né? Eu pude cortar caminho utilizando o teorema de Millman aqui, né? Eu utilizei, né? Vocês viram aqui, né? E deu 10 volts, certo? Beleza. Você poderia utilizar qualquer uma das leis de Kirchhoff, mas a gente utilizou o quê? O teorema que simplificou a nossa vida. E a partir disso aqui, a gente dissecou as correntes e dissecou o quê? As correntes, a potência dissipada. Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza, professor. Bem mais fácil. Nossa, muito Ah, mais. Quando a gente tem esse tipo de ferramenta, nossa, acelera demais a nossa vida. no meu curso do eletrotécnico, foi outro professor. Nossa, mas a conta era grande. Deus me livre. Não, por isso que o que eu faço, pessoal? Eu ensino os atalhos, eu ensino o caminho, ensino o atalho. Por quê? Eu sei que tem hora que a gente tem que passar naquele negócio das leis de Kirchhoff, mas dependendo de um teorema desse aqui, como o teorema de Millman, resolve demais a nossa vida. Vocês não concordam comigo? Isso fica bem Faz mais fácil. Nossa, bastante. resolve demais. Resolve demais. Não é que é difícil, são detalhes. Se você passar batido em algum deles aí, você já é a conta inteira. É por isso que Decorar, né, acontece. professor? Isso. Decorar isso aí. Não, isso aqui no caso é aprendizado. Não é só decorar, é você fazer o quê? É você saber o que você está fazendo e quando você está fazendo. Que quando você tem isso em mãos, você mata qualquer exercício. Por exemplo, esse daqui, eu também posso utilizar o teorema de Millman. Eu posso fazer o quê? Não, aqui eu já não posso. Peguei. Por quê? Porque eu tenho essa resistência aqui embaixo, ó. Eu só posso ter o quê? Uma resistência aqui em cima. Ou teria que ser somente 4, ou seria somente 2. Ou teria que somente 2, ou somente 4. Beleza? Deixa eu ver aqui um outro circuito, ver se dá para utilizar o teorema de Millman. Também já não dá, porque eu tenho duas resistências aqui em série, só pode ser uma. Cadê? Ah, esse exercício que eu consigo, ó. Eu tenho uma tensão aqui em cima, uma resistência embaixo, uma tensão aqui em cima com a resistência embaixo. O teorema de Millman já dá para me fazer aqui. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Beleza. Sim, Beleza. E naquela lista aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Pode fechar aqui, pessoal? Vocês já pegaram aqui? Já printaram? Vocês já printaram aqui? Pode printar, viu? Printar aqui. Deixa eu ver aqui. E aqui também. Vocês printaram aqui? Pode printar. Você fica gravado na Fica. web. Mas aí é bom que quando alguém printar e resolver querer fazer alguma coisa aí para comprovar, beleza. Aqui, ó. Quiser printar também. Tá? Pode fechar aqui, pessoal? Pode fechar aqui? Então, vou fechar. Não vou salvar. Por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês, que nem naquela lista que a gente vai fazer lá. Olha só. Aqui, ó. Vou fazer com vocês. Estão vendo aqui o exercício? 4, o 7 aqui, ó. Ele pede para achar o quê? A tensão nos pontos A e B. Aqui, se eu resolver a resistência aqui, certo? Essa resistência aqui, que está tudo em paralelo, eu posso fazer também pelo teorema de Millman, certo? Aqui, pelo teorema de Millman. Aqui,
também dá para fazer pelo teorema de Milman. Também pelo teorema de Milman, certo? Então tem muita coisa, pessoal. Aqui, também dá para fazer pelo teorema de Milman? Também dá para fazer pelo teorema de Milman. Professor, aqui também? Sim, se você considerar que tem zero aqui, você pode fazer pelo teorema de Milman. Aqui, essa questão do IME, a gente vai fazer, dá para fazer pelo teorema de Milman, beleza? Então, o que eu faço, pessoal? Eu ensino os atalhos.